Fabiano, que vai ver uma pergunta. A pergunta feita pelo ex-presidente Benedito Calil Bonfim. Ministro Dibe, o Instituto dos Advogados Brasileiros tem papel precursor na luta pela instituição do controle externo, administrativo e financeiro do Judiciário. Como se comportam no CNJ alguns magistrados que combateram puramente, ferrenhamente a criação da instituição e agora integram o Conselho? Eu acho, caro doutor Bonfim, que aqueles que combateram de maneira violenta o CNJ têm a impressão que não mais do que 2, 3% mantém essa posição. Vários colegas meus do STJ, magistrados dos tribunais, juízes, associações de classe, hoje há quase uma unanimidade que havia necessidade de um órgão de controle administrativo, financeiro e disciplinar dos juízes. Reconhecendo que o CNJ não foi um órgão que, como nós temíamos, interferisse nas decisões jurisdicionais. Que ele interfere, sim, no aspecto de planejamento, de gestão, financiamento e no aspecto disciplinar. Sim, que alguns magistrados que se debateram contra o CNJ participaram, inclusive, da composição original do CNJ. Eu não tenho nomes, mas eu tenho certeza absoluta que voltaram convictos do Conselho é uma necessidade. Não mais uma necessidade, é uma realidade. Hoje eu tenho absoluta certeza que a comunidade jurídica, com todos os seus integrantes, e a sociedade em si, não mais admite que não exista um órgão a tal competência. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, quer fazer algum questionamento, fazer alguma pergunta, se tiver alguma pergunta ao início? Posso fazer uma pergunta? Claro. Ministro, o que acontece, meu nome é Eduardo Latavarro, O que acontece no Judiciário, infelizmente, é que os advogados, quando não são recebidos pelos juízes, quando vão falar com os embargadores, que dão decisões teratológicas, o senhor advogado se conduz à corregedoria, muitas vezes é maltratado, inclusive fica mal perante o próprio código, perante o judiciário. Por isso que os advogados, de uma certa forma, querem ser formados. O que poderiam fazer? Ser maltratados, irmos à corregedoria que nos aceitam, ou nós vamos ao CNJ? Essa é a questão. Eu acho, doutor, que a primeira questão é tentar resolver as questões locais localmente. Através de sucessões, assessões. O CNJ não é a panaceia para todos os males. Se os senhores vissem a estrutura do Conselho Nacional de Justiça, o Pécio sabe disso, eu diria que os conselheiros, os juízes auxiliares, fazem verdadeiros milagres. Então, evidentemente que, se a questão for do interesse geral, o CNJ nunca vai deixar de apreciar. E nós estamos apreciando. Mas temos que criar uma cultura de que os advogados, os magistrados de cada estado, os tribunais, os fóruns, tenham seus canais competentes, para o bem e para o mal, para o diálogo ou para a representação. Isso obriga que os presidentes dos tribunais, que os colegiados, que os corregedores presidam e atuam e corrijam. Porque senão é muito fácil. Nós temos visto processos em que os tribunais, processos administrativos graves, sérios, que os tribunais não têm coragem de decidir e enviam para o Conselho Nacional de Justiça para que ele decida. Isso é fugir de responsabilidades. E não foi para isso que o CNJ foi criado. Portanto, está aqui o presidente da sessão, aqui no Rio de Janeiro, que pode analisar essas questões. Se for intransponível, se o diálogo no Rio, o CNJ está lá,
Só dar uma palavrinha aqui, eu fui consultado pelo caríssimo amigo, projetor, Jandipo, dizer o seguinte, uma brevíssimo depoimento. O Jandipo é Oriundo V. Portanto, ele tem na sua origem a alma do advogado, um membro do Instituto. E eu posso dar um testemunho do fato de que ele, pela sua atividade no Conselho, ele adquiriu, por parte dos conselheiros, a confiança absoluta, já na composição anterior. Ele foi, aos poucos, adquirindo a absoluta e unânime, eu diria um pouco isso aqui, unânime confiança e credibilidade. E foi o colegiado, ele definiu isso, e permitiu que ele desenvolvesse o trabalho magnífico que desenvolveu, que não foi apenas pela sua capacidade, pelos seus sonhos e pela sua competência. Foi também porque ele contou com a solidariedade, a confiança de todo o colegiado na gestão, na composição anterior, que eu vejo que se reproduziu na própria posição. Então é que fica o registro, porque em determinado momento, o ministro Dipp presidiu a maior parte das sessões, e, na verdade, ele se tornou uma liderança importante para a construção de tudo isso que o Conselho acabou fazendo e tem feito, com recursos precaríssimos. Os conselheiros têm apenas um assessor. Tem recursos, um gabinete de 4 metros quadrados, não tem nenhuma estrutura, não tem biblioteca. O Conselho, lamentavelmente, até hoje, nós que o Instituto, já que o Conselho Federal não foi capaz de compreender, embora tenha assento o seu presidente, eu acho que o Instituto dos Advogados pode conduzir ao convencimento da necessidade de se ter uma sala de advogados. Eu vi ontem no consultor jurídico, na revista do consultor jurídico, que a AGU anunciou que vai ter uma sala no Conselho. Eu passei lá 2 anos, quando podia, reclamando e pedindo um espaço para que os advogados brasileiros pudessem ter a sua sala, como de resto acontece em todos os tribunais do país, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Mas o CNJ, infelizmente, não foi capaz, não arranjou um espaçozinho para que o advogado tenha a sua sala. Eu creio que, presidente Maués, que a sua atividade, o seu prestígio no Instituto pode ajudar a pleitear, continuar pleiteando um espaço dos advogados lá, a partir dos DIP, que trata de outros assuntos, mas enfim, que é importante. Mas eu apenas, me concluindo, dizer que o trabalho e o prestígio que o Conselho hoje tem e desfruta perante a nação é devido, em grande parte, a esta figura, a este grande magistrado que é oriundo da advocacia brasileira. Muito obrigado, senhor.